Foi uma aniquilação total. Ataques devastadores deixaram o regime do Irã de joelhos e abriram caminho para uma guerra em que os Estados Unidos eliminarão a chance de o Irã ser um grande ator geopolítico no Oriente Médio. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não consegue acreditar em como o regime do Irã caiu tão rapidamente, já que os Estados Unidos alcançaram a vitória mais rápida da história militar moderna. Tudo o que foi preciso foram 12 horas. E agora o Irã está à beira de um colapso total. Estados Unidos e Israel lançaram duas operações paralelas com o mesmo objetivo: derrubar o regime ditatorial do Irã. A Operação Fúria Épica, junto com a linha Rugidora, lançou enorme poder aéreo sobre o Irã em poucas horas, deixando o regime já fragilizado em ruínas. Enquanto destruíam alguns dos principais pontos militares que poderiam permitir ao Irã lançar algo que se parecesse com uma retaliação forte o suficiente para fazer os Estados Unidos e Israel pensarem duas vezes. Os números impressionam. Estados Unidos e Israel lançaram 900 ataques contra o Irã em apenas 12 horas, em uma campanha de choque e pavor que abalou profundamente o país. Vamos mostrar em poucos minutos como os Estados Unidos causaram 12 horas de destruição e o objetivo da parceria entre Estados Unidos e Israel. Durante a ofensiva, as forças destruíram as defesas aéreas iranianas, enfraqueceram a capacidade de retaliação e arruinaram o comando e controle do Irã, tornando o país apenas uma sombra de sua antiga força militar. As primeiras explosões em Teherã foram relatadas por volta das 17h30, horário de verão do leste australiano, segundo o Sydney Morning Herald. O horário do Irã é 7h30 atrás do relatado, então os Estados Unidos atacaram o Irã por volta das 10h da manhã, horário local. Uma hora após as primeiras explosões, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. Depois, Estados Unidos e Israel atacaram. Por 11 horas, as defesas, liderança e pontos militares estratégicos do Irã. Segundo o Cap Army, em relatório sobre a Operação Estados Unidos-Israel, as 12 horas de destruição no Irã focaram principalmente em Teherã, a cidade mais importante do país. Grande parte da liderança do regime está concentrada em Teherã, afirma o Cap Army. Sobre o centro populacional, vemos que Estados Unidos e Israel estão próximos de obter o domínio aéreo necessário para derrubar o regime do Irã permanentemente. O espaço aéreo sobre Teherã ficou quase totalmente escuro, assim como em áreas da Ucrânia e da Rússia, onde o tráfego aéreo é proibido pela presença maciça de forças militares. A Iran International divulgou em 28 de fevereiro um mapa que mostra o tráfego aéreo civil evitando totalmente o Irã. Aviões que podiam sobrevoar o país há 24 horas, agora são desviados para evitar o Irã, além de outros pontos críticos como Iraque, Kuwait e Síria, alvos de retaliação iraniana e de onde os Estados Unidos lançam ataques. Ah, e mais uma coisa. Durante as 12 horas de destruição, os Estados Unidos também eliminaram o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. O homem que supervisionou o Irã em sua busca por se tornar uma potência militar e nuclear respeitada se foi para sempre, assim como centenas ou milhares de seguidores e líderes do regime. Vamos ver o que isso significa e como preparou o terreno para o que vem a seguir mais adiante no vídeo. Por ora, vamos focar em duas perguntas principais. Como os Estados Unidos realizaram 12 horas de destruição e qual foi o papel da América e de Israel no pior meio-dia da história do regime brutal do Irã? Vamos começar pelo como. A resposta simples é que os Estados Unidos usaram uma quantidade esmagadora de poder de fogo para aniquilar o Irã antes mesmo que ele tivesse a chance de sair do ponto de partida nesta guerra. Em vez de analisar tudo que os Estados Unidos fizeram, vamos focar nos armamentos mais pesados, começando pelos mísseis Tomahawk, lançados em grande quantidade de navios de guerra. Mais de 20 navios de guerra dos Estados Unidos, incluindo destroyers e submarinos que se reuniram na região nos últimos meses, lançaram dezenas de mísseis Tomahawk contra seus alvos, segundo o Cap Army. Algumas imagens impressionantes surgiram desse ataque com Tomahawks, incluindo vídeos gravados do solo, mostrando os mísseis americanos voando rente ao terreno o máximo possível, enquanto avançavam rapidamente em direção aos alvos que deveriam destruir. Um desses vídeos mostra 21 mísseis de cruzeiro voando em sequência rumo aos alvos, todos visíveis do solo e registrados em um único vídeo de pouco mais de meio minuto. Houve múltiplos impactos em locais estratégicos, e todas as defesas aéreas do Irã, formadas por sistemas russos, chineses e alguns próprios, não conseguiram impedir. É nesse momento que os Tomahawks entram voando baixo. Mísseis que voam mais próximos ao solo são mais difíceis de serem detectados por radares de defesa aérea.
A preocupação de que os Estados Unidos tenham reduzido ainda mais seus estoques já limitados de Tomahawks nas 12 horas da Operação Fúria Épica. Segundo o Business Insider, a RTX, fabricante do míssil, já trabalha para elevar a produção para 1.000 unidades anuais. Depois do ataque inicial, os Estados Unidos provavelmente puderam atacar com mais precisão, usando outros mísseis e munições. Mesmo assim, os Tomahawks foram cruciais nas primeiras 12 horas. O mesmo vale para os caças que os Estados Unidos enviaram de seus porta-aviões e bases militares próximas. Cap Army afirma que boa parte do ataque inicial de 12 horas às defesas do Irã foi feita por F-35 e FA-18E Super Hornets de porta-aviões dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Ataques atingiram uma plataforma de drones iraniana e locais de lançamento de mísseis balísticos, segundo Cap Army. A CNN informa que F-16 e F-22 e também aviões de ataque A-10 de 2 motores foram vistos em ação após as 12 horas iniciais de destruição causada pelos Estados Unidos. Caças dos Estados Unidos atacaram instalações navais limitadas do Irã. A Operação Fúria Épica custou ao Irã alguns dos ativos mais importantes de sua marinha, conforme relatado por ninguém menos que o próprio presidente Trump. Acabei de ser informado de que destruímos e afundamos 9 navios da marinha iraniana, alguns deles relativamente grandes e importantes. Estamos atrás dos demais. Logo também estarão no fundo do mar, disse Trump. Ele disse que os ataques dos Estados Unidos destruíram o quartel-general naval do Irã e acrescentou sarcasticamente: tirando isso, a marinha deles vai muito bem. Militandi relata que imagens de satélite já confirmaram o afundamento de 3 navios de guerra do Irã, incluindo uma fragata leve e 2 corvetas. Outras 3 embarcações, incluindo 2 barcos patrulha e um navio auxiliar, foram destruídas. Isso é o que o Irã menos deseja, já que sua marinha é fraca. O Global Firepower aponta que o Irã possuía só 7 fragatas e 3 corvetas, mas ainda mantém seus 25 submarinos. Até o momento, a perda de qualquer navio de guerra reduz o poder naval que o Irã pode exercer no Estreito de Hormuz. Vamos desacelerar um pouco, algo que o regime do Irã certamente queria que os Estados Unidos tivessem feito em 28 de fevereiro. Já vimos que as 12 horas de destruição dos Estados Unidos eliminaram Khomeini, e ainda há mais sobre isso. Mísseis Tomahawk dos Estados Unidos destruíram pontos militares estratégicos no Irã, enquanto caças americanos atacaram alvos importantes, incluindo os poucos navios iranianos que poderiam ameaçar a supremacia naval dos Estados Unidos. Graças aos Estados Unidos, o Irã perdeu seu primeiro navio de guerra desde os anos 1980. Outros provavelmente virão. Mas há mais, muito mais. Antes de mergulharmos mais fundo no que mais os Estados Unidos fizeram em seu ataque de 12 horas, o show militar, e tem muito mais de onde isso veio, certifique-se de se inscrever hoje, se você está achando nosso conteúdo valioso. Voltando ao ataque de 12 horas dos Estados Unidos ao Irã, o regime iraniano não precisava se preocupar só com os Tomahawks em relação aos mísseis. Além dos mísseis e bombas lançados por caças americanos contra o Irã, os Estados Unidos também usaram mísseis ATACMS. De acordo com a revista Military Watch, imagens divulgadas pelo Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, revelaram que mísseis ATACMS disparados de lançadores HIMARS também tiveram como alvo o Irã. É provável que os Estados Unidos tenham usado esses mísseis para atacar radares e locais de lançamento de mísseis balísticos do Irã, enfraquecendo ainda mais as defesas aéreas iranianas e sua capacidade de retaliação. Imagens relatadas pela Military Watch mostram mísseis ATACMS destruindo um lançador de mísseis balísticos de médio alcance e um sistema de defesa aérea iraniano, BARV-373. Esses mísseis precisariam ser lançados do solo, como mostram as imagens, e os Estados Unidos teriam que posicionar os lançadores perto das fronteiras do Irã, já que o alcance máximo do ATACMS é de 300 km, ou cerca de 186,4 milhas. Isso gerou especulações de que os Estados Unidos usaram bases no Iraque ou Turquia para realizar essa parte do ataque relâmpago de 12 horas. Não sabemos se é o caso, pois os Estados Unidos não confirmaram a origem dos ataques com ATACMS. Essas opções são as mais prováveis, mas isso não muda que o Irã precisa lidar com mísseis poderosos caindo em seu território, além de Tomahawks e outros ataques dos Estados Unidos e Israel contra 900 alvos em 12 horas. Com tanto poder de fogo, é fácil esquecer outra arma usada pelos Estados Unidos no ataque inicial ao Irã, LUCAS. Drones de ataque unidirecionais são usados pela Força-Tarefa Escorpião Strike, criada pelos Estados Unidos no Oriente Médio, no final de 2025. A Operação Fúria Épica é a primeira vez que essa força-tarefa atua nessa escala, e que os drones kamikaze LUCAS são usados. A CNN afirma que o drone americano é basicamente uma cópia do Shahed 136 iraniano, e o CENTCOM aparentemente confirma em comunicado.
Drones de baixo custo, inspirados nos Shahed do Irã, agora retaliam pelos Estados Unidos, afirmou o CENTCOM. Então o Irã provou um pouco do seu próprio veneno, junto com a demonstração catastrófica do puro poder de fogo americano, que foi obrigado a suportar em 28 de fevereiro. As 12 horas de fúria épica dos Estados Unidos foram a demonstração mais impressionante do poder aéreo americano em anos. Ou, como diz o CENTCOM, a Operação Fúria Épica envolve a maior concentração regional de poder militar americano em uma geração. É inegável. Em instantes, analisaremos o que isso representa para o Irã e seu regime. Mas antes, vale a pena explorar com um pouco mais de detalhes como a Operação Fúria Épica e a Operação Leão Rugidor trabalharam juntas para incapacitar completamente o Irã em apenas 12 horas. Afinal, embora os Estados Unidos e Israel pareçam ter o mesmo objetivo de derrubar o regime de longa data do Irã, cada país assumiu um papel diferente durante as fases iniciais do conflito. Pode-se argumentar que o papel de Israel foi ainda mais prejudicial ao Irã e suas chances de resistir nesta nova guerra. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, Estados Unidos e Israel colaboraram em uma estratégia resumida como destruir e decapitar. Enquanto os ataques aéreos dos Estados Unidos se concentraram principalmente em alvos militares, como navios de guerra e locais de lançamento de mísseis balísticos que já discutimos, Israel mirou na liderança do Irã. O ISW afirma que Khamenei provavelmente morreu devido ao ataque israelense de 12 horas. Entre outros líderes iranianos que as forças de defesa de Israel dizem ter eliminado, está Ali Shamkhani, secretário do Conselho de Defesa do Irã, comandante Major-General Mohammad Pakpur, da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. O Irã também perdeu seu ministro da Defesa, Aziz Nazir-Zadeh. Todos morreram nas primeiras 12 horas da guerra, e não foram os únicos. Segundo a Iran International, a ISNA informa que milhares da Guarda Revolucionária Iraniana morreram ou ficaram feridos em ataques dos Estados Unidos e Israel a centros militares do Irã. Esse número ainda não parece ter sido confirmado, e a Iran International observa que a ISNA é apenas uma fonte semi-oficial. Dados da Al Jazeera indicam que ao menos 555 iranianos morreram em ataques aéreos até agora. Esse número é da Sociedade do Crescente Vermelho Iraniano, mas não está claro se inclui só civis ou todas as vítimas iranianas, até a liderança. Portanto, ainda há confusão em relação à verdadeira dimensão das mortes que ocorreram no regime do Irã como resultado do ataque de 12 horas. Mas podemos afirmar uma coisa com certeza: o regime está em terreno instável. À medida que Estados Unidos e Israel mantêm o ataque, como quando os Estados Unidos usaram bombardeiros stealth B-2 Spirit contra instalações subterrâneas do Irã, esse terreno vai desmoronar. Max Afterburner resume: isso é poder aéreo em camadas e sincronizado no auge, no fim de uma guerra que só começa. E foi para isso que as Forças Armadas dos Estados Unidos foram projetadas, esse tipo de abordagem sincronizada, para derrubar o sistema integrado de defesa aérea e permitir que a liderança seja atingida. Novamente, é a estratégia que o ISW destaca. Os Estados Unidos eliminaram alvos militares e Israel mirou a liderança do Irã em apenas 12 horas, tornando o início da guerra entre Estados Unidos e Irã uma das maiores demonstrações de poder militar da história moderna. Já aconteceu e foi devastador para o Irã. A grande questão agora é o que acontecerá a seguir. Trump já sinalizou isso em seu discurso de 8 minutos, feito na primeira hora do ataque relâmpago de 12 horas dos Estados Unidos ao Irã. Nosso objetivo é proteger o povo americano eliminando ameaças iminentes do regime iraniano. Suas ações ameaçam diretamente os Estados Unidos, nossas tropas, bases no exterior e aliados globais, declarou Trump. Em resumo, o colapso completo do regime governante do Irã parece estar nas agendas dos Estados Unidos e de Israel, e se for esse o caso, ambos começaram muito bem. Khamenei já morreu. Se forem verdadeiras as perdas da Guarda Revolucionária, muitos líderes do regime e das Forças Armadas do Irã que poderiam liderar uma campanha contra os Estados Unidos também morreram. As imagens de satélite que revelam a destruição da casa de liderança de Khamenei representam uma grande vitória de propaganda para os Estados Unidos, que poderão divulgá-las amplamente. Além do poder das forças aéreas dos Estados Unidos e Israel, destaca-se a eficiência da inteligência deles ao atingirem alvos rapidamente antes que Khamenei e aliados escapassem. Esse tipo de propaganda pode inspirar o que os Estados Unidos esperam da próxima fase da guerra com o Irã, uma rebelião do povo iraniano contra o regime remanescente. O Cap Army acredita que Trump fez declarações sobre derrubar o regime para mostrar ao povo iraniano que protestava antes da Operação Fúria Épica que teria apoio dos Estados Unidos.
Se houver rebelião em solo, os Estados Unidos sinalizam que usarão ataques aéreos para frustrar qualquer reação do regime iraniano com mais bombardeios. É uma passagem de bastão, e a morte precoce de Khamenei na guerra pode ter gerado uma revolta movida pelo poder popular. Porém, segundo o político, uma revolta assim teria que superar os mecanismos repressivos que o Irã construiu nas últimas décadas, a maioria dos quais não desaparecerá apenas porque Khamenei partiu. A Guarda Revolucionária Islâmica segue ativa, apesar das perdas, e historicamente é difícil eliminar regimes tão fanaticamente radicais quanto o do Irã. Mas, ao mesmo tempo, o povo do Irã está demonstrando um grande desejo de mudança neste momento. Talvez eles respondam aos Estados Unidos e tenham sucesso onde outros falharam, diz a político. Uma coisa que podemos dizer com quase 100% de certeza é que o apoio dos Estados Unidos não vai chegar ao ponto de colocar tropas em solo iraniano. O senador republicano Tom Cotton afirmou em entrevista que o presidente não tem plano para enviar grande força terrestre ao Irã. Uma campanha aérea e naval prolongada, que aproveite o sucesso devastador contra o regime no ataque inicial, é muito mais provável, diz Cotton. Os Estados Unidos esperam que qualquer força terrestre venha do povo oprimido do Irã, que clama por mudança de regime. Outro fator preocupa o regime do Irã: outros estados. O Times of India noticia possível cooperação discreta entre Israel e Arábia Saudita na preparação para os ataques iniciais de 12 horas. Essa cooperação pode se ampliar com o avanço da guerra, pois os sauditas querem se livrar de um regime iraniano imprevisível que busca poder no Oriente Médio. O Reino Unido anunciou participação limitada no conflito, restringindo-se a oferecer aos Estados Unidos o uso de bases britânicas, após recusar anteriormente. Há consenso entre a maioria dos estados do Golfo de que essa guerra não é deles, segundo a Al Jazeera. Mesmo assim, o Irã retaliou como pôde contra os ataques dos Estados Unidos e Israel, lançando poucos mísseis e drones em bases americanas no Golfo. Mas, atualmente, a situação do regime do Irã não é boa. Seu líder está morto. A maior parte das defesas aéreas foi destruída, boa parte da Guarda Revolucionária Islâmica eliminada e o regime está em crise. A guerra pode não ter acabado, mas em 12 horas, Estados Unidos e Israel prepararam tudo para que o Irã perca rapidamente, um feito admirável das operações militares modernas. A liderança do Irã foi totalmente aniquilada. E, curiosamente, a queda do regime iraniano pode ter um impacto terrível em outro líder que está a milhares de quilômetros de distância. Em algum lugar da Rússia, Vladimir Putin treme ao imaginar um Irã não aliado à Rússia e o impacto disso em seu regime. Após ataques dos Estados Unidos e Israel, o Irã achou que tinha as respostas. Ataques com drones e mísseis atingiram bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Os Estados Unidos não aceitaram passivamente. O Irã respondeu com mísseis e os Estados Unidos retaliaram com uma vingança devastadora e imediata. Os pilotos do B-2 dos Estados Unidos acabaram de fazer algo inacreditável no Irã, e Teherã já sabe que perdeu a guerra. Atordoado por uma ofensiva devastadora de ataques americanos e israelenses, nos quais, segundo relatos, os Estados Unidos realizaram 900 ataques nas primeiras 12 horas de sua operação, junto com Israel bombardeando o Irã 1.200 vezes em 24 horas, o Irã sabia que precisava revidar. O Irã tentou, mas falhou em atingir as aeronaves, que são rápidas, bem coordenadas e superiores às defesas aéreas enfraquecidas do país. O Irã só podia usar seus mísseis para atacar alvos que não se moviam acima da velocidade do som. Alvos estacionários. Alvos como bases aéreas dos Estados Unidos. Desencadeando uma onda de mísseis e drones, o Irã mirou várias bases dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio, transformando instantaneamente um conflito nacional em uma guerra que afeta toda a região. A France 24 traz os detalhes em um artigo de 28 de fevereiro, onde descreve o que o Irã atingiu ou tentou atingir. No Bahrein, sede da 5ª Frota e do Comando Central das Forças Navais dos Estados Unidos, o Irã mirou o centro de serviços da 5ª Frota. Plumas cinzentas de fumaça foram vistas perto da base, que possui um porto de águas profundas para porta-aviões dos Estados Unidos. No Iraque, onde os Estados Unidos mantêm forças na região autônoma do Kurdistão, explosões ocorreram perto do consulado americano em Erbil. No entanto, as forças de segurança curdas observaram que os Estados Unidos conseguiram interceptar drones e mísseis que sobrevoaram Erbil. Depois, para a base aérea Muwafaq Suti, na Jordânia, onde os Estados Unidos mantêm dezenas de aeronaves militares destacadas. Segundo relatos iniciais, 2 mísseis balísticos foram abatidos, causando só danos materiais.
Isso continua, e se você continuar assistindo, vai descobrir o que os Estados Unidos fizeram para vingar esses ataques. Indo para o Kuwait, que possui bases dos Estados Unidos e depósitos com estoques de equipamentos e suprimentos para suas forças, mísseis iranianos atingiram a base aérea Ali Al-Salem. A maioria foi interceptada, mas a Itália, com pessoal da Força Aérea na base, afirma que o Irã danificou uma pista principal. Explosões ocorreram perto da base aérea de Al-Udeid, no Catar, onde ficam componentes avançados do Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM. O Irã também parece ter mirado a capital do Catar, Doha, com um ataque. Nos Emirados Árabes Unidos, que abriga a base aérea de Al-Dafra, onde está estacionada a ala expedicionária aérea 380 dos Estados Unidos, duas testemunhas afirmam ter visto fumaça subindo da base após uma pequena série de explosões. Duas rodadas de mísseis iranianos teriam sido interceptadas nos Emirados Árabes Unidos, embora haja relatos de que destroços da destruição da primeira onda mataram um civil. Na Síria, um míssil iraniano matou 4 civis, enquanto os Estados Unidos estariam retirando suas tropas do país. Esse foi um grande ataque iraniano. Tentativa desesperada de mostrar força após Estados Unidos e Israel atacarem mais de 1.000 alvos no Irã em um só dia. Os Estados Unidos sofreram baixas após a resposta do Irã com mísseis. O CENTCOM confirmou que 3 militares dos Estados Unidos foram mortos em ação durante o que os Estados Unidos agora estão chamando de Operação Fúria Épica. Outros 5 ficaram gravemente feridos, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia alertado que vidas de heróis americanos poderiam ser perdidas e que poderíamos ter baixas. Isso frequentemente acontece em guerras. Os Estados Unidos queriam vingança. Fez isso usando um dos mais poderosos meios aéreos do arsenal, o bombardeiro B-2 Spirit. Em 1º de março, o The War Zone, ou TWZ, informou que os B-2 dos Estados Unidos participaram da campanha aérea contra o Irã. Voando de sua base em Whiteman, Missouri, esses bombardeiros furtivos chegaram ao espaço aéreo iraniano nas primeiras horas de 1º de março. Ao chegarem, causaram um inferno. As cavernas de mísseis do Irã eram os principais alvos, e explicaremos por que o B-2 era a aeronave ideal para essa missão em breve. Essas instalações, que são construídas nas profundezas das montanhas do Irã, normalmente são usadas para armazenar mísseis. Algumas também podem lançar mísseis balísticos através de fendas construídas nas instalações subterrâneas, tornando-se uma ameaça dupla. A lógica dos Estados Unidos é simples. Ao destruir as cavernas, você elimina os mísseis e a capacidade de lançamento do Irã. O Irã orgulha-se dessas cavernas de mísseis. Há quase um ano, no fim de março de 2025, o regime iraniano divulgou um vídeo de 85 segundos, exibindo cavernas e alguns dos mísseis e foguetes mais avançados do Irã. Isso foi mais uma vez uma demonstração de poder, ou pelo menos deveria ser. O Irã revelou uma grande vulnerabilidade em seu vídeo de propaganda, que poderia ser explorada por países como os Estados Unidos com bombas destruidoras de bunkers. Os mísseis estavam sendo armazenados expostos nas cavernas de mísseis, aparentemente sem portas blindadas ou outras medidas de proteção que pudessem proteger as cavernas caso um desses mísseis explodisse. Uma reação em cadeia seria possível com um ataque certo, informou o TWZ em março de 2025. Bastaria o fósforo certo para acender o pavio e destruir as cavernas de mísseis. Os Estados Unidos tinham o fósforo certo com o B-2 Spirit. O bombardeiro furtivo mais impressionante da América era ideal para a vingança contra o Irã, não só por ter bombas destruidoras de bunkers capazes de desencadear uma reação em cadeia de explosões nas cavernas de mísseis iranianas. Essas cavernas têm outra fraqueza. Não precisam ser totalmente destruídas para serem desativadas. Tudo o que os Estados Unidos precisavam fazer era selá-las atingindo as entradas e as fissuras construídas nas cavernas, o que reduz a capacidade do Irã de usar seus enormes estoques. A vigilância e ataques constantes impedem o Irã de criar aberturas e permitem que os Estados Unidos ataquem outras áreas do país, reduzindo a chance de retaliação iraniana. Estratégia definida, os bombardeiros B-2 já haviam chegado. Tudo o que os Estados Unidos precisavam fazer era acender o fósforo. Antes disso, vejamos o que o B-2 Spirit traz ao combate no Irã que nenhuma outra aeronave dos Estados Unidos oferece. Tyler Holloway, da TWZ, explica em uma postagem no X que o B-2 permite ataques diretos a alvos iranianos que nenhuma outra plataforma consegue. Um único B-2 pode transportar até 80 bombas Jodam, cada uma pesando 500 libras. Quando lançadas em grande quantidade, oferecem poder de fogo capaz de selar cavernas de mísseis do Irã, impedindo que o regime decadente repita ataques a bases dos Estados Unidos no Oriente Médio. Roger Way descreve campos de aviação e infraestrutura destruídos em uma só passagem.
Ao incluir as MOPs, penetradores de munição maciça, o B-2 ganha a capacidade de destruir bunkers, tornando-se ideal para eliminar cavernas de mísseis do Irã e, se os Estados Unidos quiserem, suas instalações subterrâneas. Max Afterburner tinha ainda mais a dizer. O B-2 se destaca por surpreender, atingindo alvos sensíveis sem ser detectado e causando choque e pavor. Em outras palavras, o B-2 combina seu imenso poder de fogo com capacidades furtivas, que permitem que ele entre, ataque e saia, antes que o Irã saiba o que o atingiu. Afterburner diz que os Estados Unidos enviaram de 4 a 6 B-2 para o Irã. E ele observa que cada um é capaz de carregar 2 MOPs de 30 mil libras, que são capazes de penetrar mais de 60 metros, e atingem velocidades superiores a 1.000 km por hora. O B-2 é a ponta de lança para a próxima fase do ataque aéreo dos Estados Unidos. Em instantes, revelaremos o que os Estados Unidos fizeram em seu ataque de vingança e o que o Irã perdeu até agora na Operação Fúria Épica. Antes de continuarmos, se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no The Military Show. Explicamos tudo assim semanalmente. Quando os B-2 dos Estados Unidos partiram de Whiteman, Missouri, os pilotos sabiam que enfrentariam 32 horas de voo de ida e volta. O Reino Unido negou o uso de bases avançadas, mas isso pode estar mudando, como você verá se continuar conosco. Os bombardeiros precisaram voar milhares de quilômetros, lançar bombas e retornar, tudo em uma única viagem. Os Estados Unidos enviaram aviões-tanque KC-135 Stratotanker para suprir a ausência de bases avançadas. Essas enormes aeronaves permitem reabastecer os B-2 em voo, mantendo-os no ar pelo tempo necessário aos Estados Unidos. Agora, mencionamos que o B-2 pode ser carregado com JDAMs de 500 libras e bombas MOP, que podem penetrar profundamente no subsolo. Mas essas não foram as armas que os Estados Unidos escolheram usar em 1º de março. Lembre-se do que falamos antes sobre as cavernas de mísseis iranianas e sua principal vulnerabilidade. Basta destruir entradas, saídas e fissuras para tornar uma caverna de mísseis irrelevante. Os Estados Unidos sabiam e provavelmente equiparam os B-2 com outro tipo de JDAM. A TWZ especula que essa era a ogiva Blue 109, equipada com a GBU-31 JDAM, que cria uma bomba penetradora de 900 kg. Isso é mais do que capaz de destruir as cavernas de mísseis do Irã, ou pelo menos capaz de destruir as aberturas de lançamento de mísseis e entradas de corredores que levam a essas cavernas. Parece que a especulação da TWZ estava correta. Após o bombardeio do B-2, o CENTCOM revelou exatamente o que os Estados Unidos usaram. Ontem à noite, bombardeiros B-2 dos Estados Unidos com bombas de 2.000 libras atingiram instalações reforçadas de mísseis balísticos do Irã. O CENTCOM afirmou em 1º de março que nenhuma nação deve duvidar da determinação dos Estados Unidos, em postagem com vídeo dos B-2 em voo. A menção a bombas de 2.000 libras nessa postagem sugere que o TWZ estava absolutamente certo ao especular sobre o uso da ogiva Blue 109. E agora estamos começando a ver evidências dos danos que os B-2 dos Estados Unidos causaram. Imagens de satélite revelam o que ocorreu nas cavernas de mísseis atacadas pelos Estados Unidos. Compartilhada por Brady Afrique no X, uma série de fotografias demonstra que a base de mísseis Tabriz Norte do Irã foi destruída pelos B-2. Com as fotos mostrando exatamente os tipos de entradas de túneis colapsadas que mencionamos anteriormente, isso é suficiente para colocar muitas dessas bases fora de operação. Segundo a Newsweek, os Estados Unidos podem ter destruído um radar na base aérea de Zahedan, no Irã, mas não se sabe se isso foi feito pelos B-2 ou se o radar foi de fato destruído. Como parte dos mais de 2.000 ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel durante sua tempestade inicial de ataques contra o Irã, o veículo informa que os bunkers de drones e mísseis de cruzeiro iranianos em Konarak foram destruídos. Aqui vemos a destruição sistemática da única grande ameaça que o Irã representa aos Estados Unidos. O Irã atacou bases dos Estados Unidos com mísseis. Os Estados Unidos e seus B-2 praticamente eliminaram esses mísseis do cenário. Mas além disso, o que isso significa agora é que os Estados Unidos podem realizar mais ataques usando seus recursos baseados em porta-aviões. Afinal, os mísseis balísticos do Irã representavam uma ameaça aos porta-aviões que os Estados Unidos mantêm estacionados no Golfo Pérsico. Com a ameaça dos mísseis iranianos neutralizada, os porta-aviões dos Estados Unidos podem se aproximar do Irã, aumentando a rapidez dos ataques americanos. Afterburner explica que provavelmente os F-22 abriram caminho para os B-2 lançados pelos Estados Unidos, destruindo defesas aéreas e criando corredores seguros. Com as cavernas de mísseis do Irã destruídas, aeronaves embarcadas como os F-18 do USS Abraham Lincoln devem decolar a cada 30 minutos para eliminar outros alvos militares importantes do Irã.
Israel também entrou com tudo e vai se beneficiar da destruição das cavernas de mísseis pelos Estados Unidos. Afterburner acrescenta: 200 caças F-35, jatos israelenses personalizados de guerra eletrônica, F-15 de Israel, F-15ES dos Estados Unidos. Isso vai se somar a algo chamado Lucas, que é um drone de ataque unidirecional, semelhante a uma versão aprimorada do próprio Shahed 136 do Irã. Se o Irã pensou que o pior passou após o voo dos B-2, está enganado. Muito mais virá. Voltaremos ao tema em instantes, mas antes, vamos resumir a situação atual do Irã. Sobre mísseis balísticos, é impreciso dizer que o Irã perdeu totalmente a capacidade de lançá-los contra Estados Unidos, Israel e outros alvos. Ainda não sabemos exatamente o que os B-2 americanos destruíram no bombardeio, por isso precisamos de mais informações para avaliar o impacto nas capacidades de mísseis do Irã. O regime em colapso do Irã precisa aceitar que sua ameaça de mísseis está sendo eliminada. Afirmamos antes que os mísseis são a principal ameaça ofensiva do Irã aos Estados Unidos. Segundo o New York Times, o Irã teria mais de 3.000 mísseis, mas algumas estimativas apontam que o país planeja chegar a 8.000 até o fim de 2027. Os bombardeiros B-2 dos Estados Unidos forçaram o Irã a recuar nesses planos. O Irã tenta fabricar dezenas de mísseis por mês, segundo o New York Times, mas ataques bem-sucedidos dos Estados Unidos e Israel diminuem esse ritmo. Some-se a isso o fato de o Irã estar gastando mísseis a partir dos poucos locais de lançamento que ainda possui, e temos um país que está consumindo estoques que tenta reabastecer. Alguns mísseis iranianos são avançados e podem prejudicar interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. A Fundação para a Defesa das Democracias destaca os mais potentes, incluindo o Segil-2, que tem um alcance de 2.000 km ou cerca de 1.240 milhas, e o Khorramshahr, que pode voar entre 2.000 e 3.000 km, ou entre 1.240 e 1.864 milhas. Esses são os mísseis que os bombardeiros B-2 dos Estados Unidos tentaram destruir com ataques devastadores, e parece que conseguiram. O The New York Times informa que autoridades israelenses dizem que a Operação Fúria Épica, junto com a Operação Leão Rugidor, já desativou cerca de metade das capacidades de mísseis do Irã. Além dos ataques aéreos dos Estados Unidos e Israel ao Irã em junho de 2025, essas novas operações destruíram cerca de 200 lançadores de mísseis balísticos iranianos e deixaram dezenas inoperantes, segundo a autoridade. A cada novo ataque dos Estados Unidos, os B-2 podem voar novamente em breve. As capacidades de mísseis e o regime do Irã estão desmoronando. Números preliminares da Al Jazeera, em cobertura ao vivo da guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, indicam ao menos 555 mortos em todo o Irã. Entre eles, está o principal alvo para a mudança de regime no país, o líder supremo Ali Khamenei. Após especulações sobre a morte do chefe do regime iraniano nos ataques aéreos, a Al Jazeera informou em 28 de fevereiro que a TV estatal confirmou a morte de Khamenei e decretou 40 dias de luto. Khamenei nem viveu o suficiente, em um conflito que ele mesmo iniciou, para ver os B-2 dos Estados Unidos destruírem as cavernas de mísseis do Irã, e ele deixa o Irã diante de um futuro imediato em que o país precisa decidir quem vai liderá-lo, enquanto bombas e mísseis ainda cruzam os céus. O Afterburner diz que um conselho interino de 3 membros foi criado para escolher o sucessor de Khamenei. O conselho enfrenta um grande problema, pois os ataques dos Estados Unidos estão desmontando o regime no Irã. Para cada líder que for considerado, pode muito bem haver uma bomba ou míssil a caminho, que pode eliminar esse possível líder. Iranianos comemoram apesar das instruções oficiais de luto. Um desses iranianos, o engenheiro Massoud Godarati Abadi, que fugiu do regime de Khamenei aos 27 anos para os Estados Unidos, disse à CNBC: "Khamenei está morto. Este é o melhor dia da minha vida, um dia glorioso para o Irã. A morte dele pode marcar um novo capítulo para a nossa nação, e no futuro, espero que seja um momento transformador." Porém, a morte de Khamenei não garante mudança de regime no Irã. A Guarda Revolucionária Islâmica segue em operação, mas enfraquece diariamente com mais mísseis e bombas dos Estados Unidos e de Israel, atingindo o coração do Irã. E para agravar a situação dessa força atordoada, outro país está prestes a entrar na luta. Você deve se lembrar que dissemos anteriormente que o Reino Unido havia se recusado a permitir que os Estados Unidos usassem suas bases no Oriente Médio para o ataque de bombardeio dos B-2 americanos. Isso não vai se repetir.
Em 1º de março, o primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, anunciou que os Estados Unidos poderão usar bases britânicas em futuros ataques a locais de mísseis do Irã. Isso não quer dizer que o Reino Unido enviará suas aeronaves ao conflito. Parece que estão apenas abrindo a Força Aérea Real Fairford, em Gloucestershire, e Diego Garcia, no Oceano Índico, para os Estados Unidos. Isso é bom para a América. Eles não vão mais precisar arriscar tanto os Stratotankers em missões dos B-2. Além disso, pilotos dos B-2 americanos podem ter mais tempo para mirar nos alvos, sem precisar fazer tudo de uma vez em missões de 32 horas. Quanto aos próximos dias, Donald Trump anunciou que o Irã tem algumas saídas caso sinta que já foi punido o bastante. Em entrevista à Axios, o presidente dos Estados Unidos afirmou: "Posso prolongar e assumir tudo, ou encerrar em 2 ou 3 dias e avisar aos iranianos. Nos vemos em alguns anos se retomarem seus programas nucleares de mísseis." Ou seja, o Irã tem apenas uma opção: encerrar suas ambições nucleares. Será que o Irã vai aceitar a saída? Se não fizer isso, esta pode ser a primeira de várias notícias sobre bombardeiros B-2 destruindo mísseis do regime iraniano. E quando combinada com a força de porta-aviões dos Estados Unidos junto com Israel, a quantidade de poder aéreo sendo empregada contra o Irã pode acabar destruindo de vez o já frágil regime iraniano. Eles não têm marinha, ela foi eliminada. Palavras do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 3 de março. Após 48 horas que arruinaram completamente a frota naval do Irã, o Irã desafiou os Estados Unidos. Isso foi um erro. Bombas e mísseis destruíram toda a frota do Irã em apenas 2 dias. Isso é historicamente ruim para o Irã e só tende a piorar para um regime que desmorona diante dos nossos olhos. Após os ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã, que eliminaram boa parte da liderança iraniana, o Irã respondeu atingindo várias bases militares americanas. "Certo", disseram os Estados Unidos. "Vimos seus ataques às bases e vamos aumentar a aposta com a destruição de toda a sua frota naval." Mísseis Tomahawk dos Estados Unidos foram lançados em uma operação que superou qualquer estratégia da Marinha do Irã, e os resultados comprovam isso. O Irã perdeu 11 navios de guerra e vários submarinos de ataque. E os Estados Unidos desencadearam uma onda devastadora de poder de fogo que serve como um lembrete para o regime decadente do Irã, como se ainda fosse necessário, de que qualquer coisa que o Irã tentar será respondida com uma reação ainda maior e muito mais devastadora por parte dos Estados Unidos. Em minutos, explicaremos como os Estados Unidos incapacitaram toda a marinha iraniana em 48 horas. Antes disso, vamos analisar mais a fundo os resultados. Podemos resumir em 6 palavras. O Golfo de Omã foi esvaziado. Segundo o Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, que explicou no X o que fez em 2 dias. 2 dias atrás, o regime iraniano tinha 11 navios no Golfo de Omã. Hoje, eles têm 0. O regime iraniano assediou e atacou navios internacionais no Golfo de Omã por décadas. Esses dias acabaram, declarou o CENTCOM. Há uma dica sobre por que os Estados Unidos miraram na marinha iraniana, que explicaremos depois. A grande notícia é que alguns dos navios de guerra mais importantes do Irã estão fora da guerra poucos dias após o início do conflito, destruindo sua postura naval em um instante. Não precisamos só confiar no CENTCOM. Imagens de satélite já mostram a extensão dos danos dos ataques dos Estados Unidos. O Iris Makran, primeiro navio de base avançada do Irã, está fora de combate após ser atingido enquanto estava atracado em Bandar Abbas, segundo notícias navais. E isso significa que os Estados Unidos destruíram o que antes era um petroleiro, mas que desde então se tornou um navio militar capaz de apoiar operações de helicóptero. Com deslocamento de 120 mil toneladas, o Iris Makran estava entre as maiores embarcações do Oriente Médio. Imagens de satélite mostram incêndios no cais e fumaça saindo do centro do navio de guerra. Uma corveta classe Jamarã estacionada em um pier em Chabahar foi destruída. Era armada com mísseis antinavio, superfície-ar e torpedos. Esse tipo de navio deveria ser central na estratégia naval do Irã. O Irã tem 6 deles, e ao menos um está agora retido na base naval de Konarak, soltando fumaça. E a lista segue. O The Telegraph informa que imagens de satélite da Planet Labs mostram que a área de Bandar Abbas, onde estavam pelo menos 11 navios de guerra iranianos até 22 de fevereiro, agora está coberta por fumaça preta, após fortes bombardeios dos Estados Unidos. Os destroços do Iris Makran aparecem nas fotos divulgadas pelo The Telegraph. No entanto, o maior golpe foi contra o melhor navio de guerra do Irã, o Iris Shahid Bagheri. O mais próximo que o Irã tem de um porta-aviões, o Iris Shahid Bagheri, é o centro da ameaça móvel de drones do Irã.
Chamado pela W-ON de nave-mãe, o navio tem sido usado pelo Irã para lançar drones contra bases dos Estados Unidos e países do Golfo desde o início da campanha dos Estados Unidos contra o Irã. O Iris Shahid Bagheri, assim como o Iris Makran, era um navio comercial convertido em navio de guerra pelo Irã, o que pode explicar por que a marinha iraniana não atende totalmente às necessidades do regime. Vimos nas últimas 48 horas o impacto de armas de guerra ao atingir navios comerciais adaptados para conflitos. O Reino Unido Defense Journal acrescenta que o Iris Shahid Bagheri também foi convertido para lançar e recuperar helicópteros, tornando-o uma ameaça ainda maior do que o uso de drones sugere. Mas agora ele se foi. Riley, do Cap Army, afirma que este é o primeiro porta-aviões afundado desde a Segunda Guerra Mundial, ao cobrir o ataque dos Estados Unidos aos ativos navais do Irã. Isso pode ser exagero, especialmente ao comparar o Iris Shahid Bagheri com porta-aviões dos Estados Unidos, como o USS Abraham Lincoln, fundamental nessa história. O navio de guerra era um dos melhores do Irã, e sua perda é um grande golpe para a estratégia de lançar drones contra bases e navios americanos. Já atordoado, o regime do Irã deve ter se perguntado como poderia piorar durante as 48 horas de destruição causadas pelos Estados Unidos. Piorou. O The Telegraph relata que as forças dos Estados Unidos destruíram em grande parte o quartel-general da frota naval iraniana em Bandar Abbas, enquanto Ali Shamkhani, almirante da Guarda Revolucionária do Irã, foi morto em ataque aéreo israelense. O Irã perdeu toda a sua frota no Golfo de Omã. Seu quartel-general naval foi destruído e um de seus principais almirantes morreu. Isso não é ruim só para o Irã, é historicamente ruim. E haverá iranianos de certa idade que vão sentir uma enorme sensação de déjà vu agora. O Irã já esteve nessa situação antes, assistindo impotente enquanto os Estados Unidos destruíam toda a frota do país. Isso lembra a Operação Louva a Deus, mas com uma reviravolta que explicaremos se você continuar conosco. Entre o final dos anos 1970 e início dos anos 80, o Irã criou o hábito de atacar os Estados Unidos. Em 1979, revolucionários iranianos fizeram 52 americanos reféns, mantendo-os por 444 dias. Os Estados Unidos lançaram a missão de resgate Desert One, que fracassou catastroficamente e deixou 8 militares americanos mortos. Em 1983, um homem-bomba iraniano matou 241 fuzileiros navais e marinheiros americanos em Beirute. E 4 anos depois, os Estados Unidos sofreram mais uma humilhação no Oriente Médio, quando um jato iraquiano atacou o USS Stark, matando 37 marinheiros americanos. Chegou o dia 18 de abril de 1988. A Operação Louva a Deus foi lançada. Em poucas horas, os Estados Unidos destruíram 2 plataformas de petróleo iranianas, um barco-míssil, 2 fragatas e 3 lanchas armadas. Em poucas horas, metade da marinha do Irã foi incapacitada, no pior golpe sofrido em tempos modernos por uma marinha existente desde o primeiro Império Persa, há mais de 2.500 anos. Observe a palavra foi. O que ocorreu com a marinha do Irã faz a Operação Louva a Deus parecer um piquenique. Agora vem a reviravolta. Enquanto os iranianos mais velhos vão sentir uma sensação de déjà vu com o que acabou de acontecer, eles também vão se perguntar como isso aconteceu. O Irã se prepara para esse tipo de confronto com os Estados Unidos desde a Operação Louva a Deus. Esse dia levou à reescrita total da doutrina naval iraniana para evitar nova humilhação como nos anos 1980. Eles elaboraram um plano para sobrecarregar os navios americanos com enxames de lanchas de ataque rápido, explica o Cap Army, acrescentando. Eles planejavam disparar mísseis antinavio baseados em terra contra as forças dos Estados Unidos. Eles planejavam usar submarinos para emboscar navios dos Estados Unidos. Ciente de que não poderia igualar o poder naval dos Estados Unidos, o Irã criou uma estratégia assimétrica e em camadas para usar suas lanchas de ataque rápido. As lanchas entravam e saíam do alcance, atirando em movimento. Tudo isso enquanto submarinos e mísseis do Irã atacavam qualquer coisa que os Estados Unidos enviassem em direção ao Irã. Mas nada saiu conforme o plano do Irã. O Irã se preparava para ataques como a Operação Louva a Deus, mas os Estados Unidos surpreenderam com algo totalmente diferente. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, não se esqueça de se inscrever no The Military Show. A gente explica tudo assim, toda semana. O principal problema do Irã durante o ataque relâmpago de 48 horas dos Estados Unidos à sua marinha foi não prever as táticas específicas usadas pelos americanos. Uma doutrina naval dos anos 90, criada para combater ameaças como as que destruíram a marinha do Irã nos anos 80, jamais funcionaria. O Irã havia se preparado para o que seria basicamente um combate de navio contra navio, onde seus barcos de ataque rápido teriam a chance de se destacar.
O regime iraniano acreditava que sua marinha poderia confinar os navios americanos, bem maiores, em águas restritas como o Estreito de Hormuz, tema que abordaremos em breve. Presos nessas águas, os navios americanos seriam alvos fáceis para mísseis de barcos rápidos, além de torpedos de submarinos e drones lançados dos porta-aviões improvisados do Irã. Em 2026, os Estados Unidos já sabiam o que o Irã faria. A vigilância constante por drones e outras inteligências permitia aos Estados Unidos saber sempre a localização dos barcos iranianos. Os navios de guerra iranianos não conseguiram se aproximar do que os Estados Unidos enviaram para a região do Golfo Pérsico, porque a tecnologia militar, por mais surpreendente que isso tenha sido para o Irã, avançou desde os anos 90. A estratégia americana também avançou. O Irã levou uma faca para um tiroteio, enquanto os Estados Unidos decidiram não seguir o jogo dos barcos rápidos. A estratégia americana foi simples e devastadora. Destruir a frota do Irã usando mísseis Tomahawk lançados de tão longe que toda a estratégia naval do Irã não conseguiria nem sair do porto. Os Estados Unidos usaram os mísseis antinavio que o Irã esperava na Operação Praying Mantis. Em 2026, durante a Operação Fúria Épica, os Estados Unidos lançaram mísseis Tomahawk contra a marinha iraniana. Esses mísseis têm um alcance de ataque muito maior do que qualquer coisa que o Irã esperava que os Estados Unidos usassem, o que significa que os navios de guerra e as plataformas usadas para lançá-los nunca chegam a ficar ao alcance dos navios de guerra do Irã. O Aires Makram foi uma vítima exatamente dessa estratégia. Mísseis Tomahawk lançados a centenas de milhas de distância atingiram um navio um após o outro, e em uma sucessão tão rápida que quaisquer defesas que o Irã tivesse colocado na embarcação nunca tiveram chance de parar o que os Estados Unidos desencadearam. Esses Tomahawks devem ter sido lançados por destroyers classe Arleigh Burke, que o Irã pretendia enfrentar com barcos de ataque rápido. Com alcance de 1.600 quilômetros, ou cerca de 1.000 milhas, esses mísseis foram a única coisa que os navios de guerra parados do Irã viram antes de serem destruídos. O Irã aguardava os navios de guerra dos Estados Unidos para aplicar sua doutrina naval. O Irã foi alvo de mísseis poderosos e sua marinha afundou sem ver os navios atacantes. Depois, ocorreu o desdobramento. Max Afterburner comenta em sua análise. Das 48 horas de fúria épica dos Estados Unidos. Com a marinha do Irã como alvo fácil, absorvendo mísseis Tomahawk, os F-35 vieram depois, provavelmente com bombas JDAM para limpeza de precisão. Essa foi uma estratégia genial dos Estados Unidos. Subverteu as expectativas do Irã ao atacar os navios de guerra iranianos de longe, e quando esses navios já estavam em desordem, os Estados Unidos se aproximaram de maneiras que o Irã nunca esperava. Isso não foi uma batalha naval, mas a destruição de uma força criada para enfrentar uma ameaça que os Estados Unidos nunca quiseram apresentar. Isso fez os Estados Unidos neutralizarem todas as táticas do Irã em 48 horas. Segundo o Instituto Naval dos Estados Unidos, USNI, os Estados Unidos se preparam há anos para as táticas navais do Irã, o que permitiu aos americanos realizar uma campanha devastadora contra a marinha iraniana. O Irã mostrou essa força naval assimétrica com mísseis, submarinos anões, minas navais e baterias antinavio, ao ameaçar fechar o Estreito de Hormuz em anos anteriores. Forças navais dos Estados Unidos na região se preparam contra ameaças de enxame, usando helicópteros Seahawk com mísseis Hellfire no Abraham Lincoln, segundo o USNI. Mencionar o Estreito de Hormuz remete à estratégia do Irã de limitar navios de guerra dos Estados Unidos e ao motivo desse plano ter fracassado para o regime. No entanto, o que estamos vendo agora pode não ser exatamente o que você pensa que está vendo. À primeira vista, a tempestade de fúria dos Tomahawks dos Estados Unidos parece ser sobre destruir o Irã de uma perspectiva militar. Não totalmente. Quem diz isso é o Dr. Andreas Ban, especialista em Oriente Médio da Universidade de St. Gallen, Suíça. Ban disse ao Telegraph: se você comparar a marinha deles com a grande e bela armada de Donald Trump, é mais como um anão. Ele acrescenta: ela foi muito enfraquecida pelas sanções, seu material está ultrapassado. E quando você olha para a Força Aérea, por exemplo, quase todas as aeronaves são da era do Shah e foram fabricadas nos Estados Unidos. São realmente muito antigas. Em outras palavras, o Irã está longe de ser tão forte quanto se apresenta, seja no setor naval ou aéreo. Então, o que os Estados Unidos acabaram de fazer não foi realmente sobre enfraquecer as forças armadas do Irã, simplesmente porque essas forças e sua marinha nunca representaram uma ameaça real para os Estados Unidos em primeiro lugar. O objetivo das 48 horas de ataques dos Estados Unidos é garantir a rápida reabertura do Estreito de Hormuz, após o Irã tentar fechá-lo nas primeiras horas da Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos e grande parte do mundo precisam que esse estreito fique aberto. Isso ocorre porque o Estreito de Hormuz é uma das rotas de trânsito mais importantes.
Segundo Boeing, o Irã talvez não consiga representar grande ameaça cinética aos Estados Unidos. Eles conseguem fazer guerra assimétrica, como vemos no Estreito de Hormuz, onde os seguros subiram e empresas evitam enviar navios. No setor de petróleo bruto, o Guardian informa que cerca de 20% dos embarques passam pelo Estreito de Hormuz. Cerca de 12,5% de todo o petróleo usado pelos países das Américas transita pelo estreito, o que é pouco comparado aos 45,7% do petróleo que a China recebe de petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz. Essa passagem de água é uma indústria bilionária, e o Irã tenta explorá-la usando sua marinha para pressionar seu único ponto de influência no conflito. Ebrahim Jabari, que é um conselheiro sênior do comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, deixou isso muito claro em 2 de março quando disse: "O estreito está fechado. Se alguém tentar passar, os heróis da Guarda Revolucionária e da Marinha vão queimar esses navios." Jabari afirmou que o Irã atacará oleodutos nos próximos dias e que o preço do petróleo chegará a $200 por barril. Apesar de ser uma encenação, há legitimidade nas afirmações devido ao controle do Irã sobre o Estreito de Hormuz. Porém, manter esse controle exige navios de guerra, mesmo que sejam só os barcos de ataque rápido usados pelo Irã. Os Estados Unidos acabaram de tirar esses navios da equação. Ainda assim, as tentativas do Irã de bloquear o Estreito de Hormuz têm sido bem-sucedidas até agora. O Cap Army afirma que, apesar de alguns navios tentarem atravessar apagando sinais, as travessias no estreito caíram 80%. Essa sempre foi sua maior vantagem geopolítica, para causar grande impacto nos mercados globais, afirma o Cap Army. Ao tirar essa vantagem, os Estados Unidos também tiram o último fio de esperança que o Irã tinha de sair vitorioso na guerra. Você não perceberia isso ouvindo os propagandistas do Irã. Eles afirmaram que o Irã lançou mísseis balísticos contra o USS Abraham Lincoln, mas os Estados Unidos logo desmentiram ao divulgar fotos do porta-aviões ainda operacional. O Irã também lançou cerca de 400 mísseis e 1.000 drones contra estados do Golfo, como o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Porém, como o Cap Army destaca, esse número é bem menor do que o Irã lançou após a Operação Martelo da Meia-Noite em 2025, quando Estados Unidos e Israel destruíram grande parte da infraestrutura nuclear iraniana. Parece que estamos presenciando o suspiro final de um regime que tenta mostrar poder enquanto tudo desmorona. A doutrina naval iraniana falhou. Na verdade, era tão falha que não previu que os Estados Unidos pudessem usar outros meios além de mísseis antinavio para atacar a frota iraniana. Quando os Estados Unidos alteraram parte da estratégia esperada pelo Irã, os navios iranianos foram destruídos. Para piorar para o Irã, os Estados Unidos estão só começando. Isso de acordo com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que falou com repórteres em 2 de março e disse que o que o Irã está enfrentando agora não é nada comparado ao que está por vir. Rubio afirmou que os golpes mais duros das Forças Armadas dos Estados Unidos ainda virão e que as ações até agora buscaram eliminar a ameaça iminente do Irã. Frentes se abrem em todo o Oriente Médio, com forças por procuração do Irã, como os Houthis, atacando. Mas para o regime do Irã, o dano já foi feito a uma marinha da qual se esperava maior resistência. O Irã acreditava saber o que esperar dos Estados Unidos. Em 48 horas, os Estados Unidos destruíram a doutrina naval iraniana e estão prestes a eliminar uma das vantagens do Irã nessa disputa. E bem no coração de Moscou, há um homem que vai estar observando tudo o que está acontecendo com níveis crescentes de preocupação. O presidente russo Vladimir Putin sabe que o colapso do regime do Irã significa coisas ruins para a Rússia. O Irã passou 47 anos construindo sua força aérea. Não criou uma força forte, mas acreditava que conseguiria manter pequenos bolsões de superioridade aérea em seu território. Mas isso não aconteceu. Em apenas 24 horas, os Estados Unidos eliminaram toda a força aérea do Irã. Acabou, evaporou. Uma campanha de choque e pavor fez até um piloto iraniano considerar decolar como um ato suicida. E o Irã não pode fazer nada sobre isso. As imagens mostram tudo. Max Afterburner compartilhou um vídeo do Comando Central dos Estados Unidos, mostrando um dos vários ataques dos Estados Unidos à antiga frota aérea do Irã. Parado sozinho e sombrio em um campo de aviação, o jato iraniano é destruído instantaneamente. Isso ocorre repetidamente no Irã. Cada base aérea atacada pelos Estados Unidos faz aviões iranianos explodirem em chamas. Chegou ao ponto em que o Irã praticamente não tem opções aéreas e não pode enviar aeronaves para enfrentar a força dos Estados Unidos.
Os poucos que ele tinha e que poderiam oferecer alguma resistência já se foram. E o que resta são os restos de uma força aérea que está décadas atrasada. Vamos explicar o porquê em apenas alguns minutos. Mas antes disso, Afterburner explica o que está acontecendo com a Força Aérea do Irã neste momento. Eles desmontaram completamente a Força Aérea do Irã, atingindo bases como Tabriz, explica Afterburner. Parece que estão destruindo ainda mais F-4 Phantoms Su-22 de ataque. Principalmente aeronaves de ataque ao solo estão sendo vaporizadas. F-14 Tomcats, F-5 Tigers e locais de drones antes que qualquer coisa possa sequer se mover. Literalmente nada está conseguindo decolar neste momento. A Aerotime informa que a Força Aérea de Israel confirmou a destruição de um F-4 e um F-5 iranianos na base de Tabriz, enquanto se preparavam para decolar. Então, mesmo os pilotos iranianos que estavam dispostos a tentar a missão suicida de enfrentar os Estados Unidos e Israel não chegaram muito longe. Estados Unidos e Israel também atacaram instalações que permitem a decolagem de aeronaves. Imagens de satélite mostram depósitos destruídos na base de Konarak e um radar destruído em Zahradar. Esses ataques não foram aleatórios. Estados Unidos e Israel agiram juntos para neutralizar o poder aéreo iraniano antes de sua reação. Você deve ter notado que as aeronaves destruídas pelos Estados Unidos seriam consideradas antigas por padrões militares atuais. Essas aeronaves são as melhores do Irã, mas estão sendo destruídas por bombardeios dos Estados Unidos e Israel, que já atingiram o objetivo principal das operações Fúria Épica e Leão Rugidor: obter total superioridade aérea. Segundo o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, os Estados Unidos seguiram Israel ao atacar o Irã recentemente, e a intensidade dos ataques devastou a força aérea iraniana. Ataques dos Estados Unidos estabeleceram superioridade aérea local. Essa superioridade aérea aumentará a proteção e permitirá que nossas forças continuem atuando sobre o Irã, diz Kane. Para que isso acontecesse, os Estados Unidos não só tiveram que destruir as aeronaves do Irã, mas também eliminar as defesas aéreas do país. Isso é uma dica. Os Estados Unidos já fizeram ambos. Falaremos sobre a defesa aérea do Irã mais adiante. Os bombardeios dos Estados Unidos às bases aéreas foram tão eficazes que nenhum piloto iraniano decolou. O Irã não tentou missões tripuladas nos 4 dias de guerra até agora, e sinceramente, qualquer piloto que decolar agora estará em missão suicida, dada a idade das aeronaves e a total superioridade aérea dos Estados Unidos. Os pilotos de caça iranianos também sabem que é suicídio enfrentar um F-15 Strike Eagle, F-16, F-18 ou F-35, explica Afterburner. A campanha de bombardeios dos Estados Unidos foi tão bem sucedida em um período de 24 horas, que o que antes era uma frota de cerca de 400 aeronaves iranianas foi reduzida para cerca de 200. Em outras palavras, a pequena ameaça aérea que o Irã poderia ter representado nos céus foi reduzida pela metade, antes que qualquer uma de suas aeronaves pudesse decolar. E parece provável que os Estados Unidos tenham concentrado a maior parte de seus ataques nas aeronaves que poderiam representar algo parecido com uma ameaça, o que deixa o Irã com uma força aérea que é pouco mais do que uma coleção de aeronaves mal conservadas que foram construídas há décadas. É isso que é dominação aérea, planejada pelos Estados Unidos com antecedência. Segundo o Business Insider, Estados Unidos e Israel fizeram mais que lançar mísseis e bombas contra o Irã no início da guerra. Ambos agiram de forma mais estratégica. Eles sabiam que, mesmo com a ameaça dos caças do Irã sendo pequena, voar despreparados deixaria suas aeronaves vulneráveis. O veículo de notícias relata mais comentários de Kane, que afirmou que a campanha dos Estados Unidos contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro, começou com efeitos não cinéticos para interromper, degradar e cegar a capacidade iraniana de ver, se comunicar e responder. Isso significa que Estados Unidos e Israel realizaram ataques cibernéticos e espaciais que paralisaram a força aérea iraniana, horas antes dos caças americanos decolarem para Teherã. Kane afirma que a abordagem inicial não cinética dos Estados Unidos mirou instalações de comando e controle, locais de mísseis balísticos e infraestrutura de inteligência do Irã, em uma operação para atordoar e confundir. Funcionou. Antes que o Irã percebesse, até metade de suas aeronaves foi destruída, e as defesas aéreas que deveriam protegê-las, junto com outros pontos militares, falharam em derrubar qualquer caça americano ou israelense. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, diz que os Estados Unidos agiram proativamente de forma defensiva nos primeiros ataques e que o Irã deve se preparar para ações militares americanas mais fortes. Isso é o que o regime do Irã menos quer ouvir.
Ao examinar os destroços de caças e aeronaves, a possibilidade de novos ataques enquanto o Irã está indefeso nos céus é assustadora. O Irã vai se perguntar como tudo isso aconteceu. Como seus planos cuidadosamente elaborados para derrotar os Estados Unidos desmoronaram tão rapidamente? Há duas respostas. Uma sobre as defesas aéreas do Irã e outra detalhando o estado da força aérea construída pelo país. Mais adiante no vídeo daremos a segunda resposta, mas sobre defesa aérea, a situação do Irã não tem como ser amenizada. A rede de defesa aérea do país falhou totalmente ao reagir aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. E é por isso que dezenas, talvez até centenas de aeronaves do Irã são apenas crateras no chão neste momento. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já declarou que as defesas aéreas do Irã foram destruídas, assim como sua marinha, força aérea e a maior parte da sua estrutura de liderança. Trump diz que a capacidade de mísseis do Irã está sendo reduzida, incluindo os mísseis que teriam sido disparados por seus sistemas de defesa aérea. Houve um impacto forte. Quase tudo deles foi destruído. O número de mísseis está diminuindo, disse Trump em 3 de março. Dan Kane destacou que, devido à superioridade aérea dos Estados Unidos e à degradação das defesas do Irã, pilotos americanos podem voar quase sem restrições sobre o Irã. Estamos começando a ver isso na natureza das aeronaves americanas que estão entrando no Irã agora. O Asia Times informa que os Estados Unidos passaram a enviar bombardeiros B-1 Lancer ao Irã para ataques aéreos, em vez dos bombardeiros furtivos B-2 Spirit enviados no início do conflito. Isso mostra a grande confiança de que os mísseis superficiais de longo alcance do Irã deixaram de ser a principal ameaça para aeronaves não furtivas em alguns corredores, segundo o Altnet. Acrescentando que os Estados Unidos e Israel agora estão focados em destruir o maior número possível de lançadores móveis do Irã, para eliminar ainda mais as suas capacidades de defesa aérea. E, naturalmente, defesas aéreas mais fracas criam mais oportunidades para bombardeiros e caças americanos cumprirem suas missões, o que quase inevitavelmente levará à perda de ainda mais aeronaves iranianas, além daquelas que os Estados Unidos destruíram em apenas 24 horas. A pergunta precisa ser feita. Como as defesas aéreas do Irã falharam de forma tão catastrófica em primeiro lugar? Vamos chegar a isso em um segundo, mas antes, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar nesse botão. Voltando às defesas aéreas fracassadas do Irã, já falamos que os Estados Unidos iniciaram uma campanha não cinética antes dos primeiros ataques, o que provavelmente desativou muitas defesas aéreas iranianas. No entanto, o AIM Technology revela que há mais razões pelas quais essas defesas falharam completamente em fazer a única coisa para a qual foram projetadas. A fonte relata que Estados Unidos e Israel realizaram operações agressivas no espectro eletromagnético, desligando radares de defesa aérea iranianos e impedindo a detecção de aeronaves e projéteis. E essa abordagem foi combinada a uma mais cinética, com Estados Unidos e Israel dividindo responsabilidades. Os Estados Unidos ficaram responsáveis por atacar defesas aéreas, centros de controle e infraestrutura militar e logística do Irã. Israel atacou lançadores de mísseis balísticos e a liderança iraniana. Isso foi muito facilitado na questão da defesa aérea, porque o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, havia mantido cerca de 100 sistemas de defesa aérea, mas provavelmente não tinha muitos dos mísseis necessários para usar esses sistemas em sua capacidade máxima. Outro problema da defesa aérea do Irã é ter implantado sistemas em grande parte copiados em sua rede. Sim, o Irã tem sistemas de defesa aérea russos e chineses, mas a maioria são versões de engenharia reversa, segundo o AIM Technology. O Bavar 373 do Irã é só uma cópia barata dos S-300 que a Ucrânia tem destruído em grande quantidade na guerra contra a Rússia. O Yazar do Irã é apenas uma versão de engenharia reversa do SED-7 da China, e algo semelhante pode ser dito sobre o sistema Zubin do Irã. O Irã tentou enfrentar duas das maiores forças aéreas do mundo usando uma defesa aérea composta por cópias ruins de tecnologias estrangeiras. O resultado foi previsível. Agora, a Afterburner diz que os Estados Unidos conseguiram a superioridade aérea no Irã por falhas na defesa aérea. Os Estados Unidos precisam mudar seu objetivo para manter a superioridade, já que alguns sistemas de mísseis superfície ar ainda estão ativos, segundo a Afterburner. Eles sairão do esconderijo e lançarão um míssil. Os Estados Unidos ainda devem ter cautela no espaço aéreo. As defesas do Irã estão enfraquecidas, mas não eliminadas. Ainda assim, elas foram inúteis o suficiente para não conseguirem fazer nada contra a campanha de bombardeio de 24 horas dos Estados Unidos, lançada contra a Força Aérea Iraniana. O mesmo vale para as aeronaves do Irã, o que nos leva ao segundo motivo de tudo isso com o país.
A força aérea do Irã era fraca demais para competir com o que os Estados Unidos trouxeram desde o início. Foi como Mike Tyson atingindo um velho sem braço, algo que você já deve ter notado pela idade das aeronaves mencionadas antes. A Aerotime detalha que a força aérea enfraquecida do Irã não teve chance desde o início. O melhor dos seus caças inclui uma frota de 65 F-4, 41 F-14, 35 F-5 e uma variedade de aeronaves russas da era soviética, como o Su-24 e o MiG-29. Com alguns aviões-tanque e aeronaves especiais, era tudo que o Irã possuía. O país também não possui uma frota de alerta aéreo antecipado, o que, combinado com o fracasso total de suas defesas aéreas, significa que o golpe de Mike Tyson acabou sendo um soco surpresa, dado bem na nuca do Irã. Uma força aérea antiga não é um bom começo quando você está enfrentando os Estados Unidos. Mas uma força aérea velha, que nem sequer está sendo mantida, é um problema ainda maior. Segundo a Afterburner, cerca de 400 aeronaves envelhecidas foram prejudicadas pelas sanções e não têm capacidades modernas. Pelo menos havia 400 aeronaves na Força Aérea do Irã, agora há muito menos. Isso resume tudo, pois mesmo que os pilotos do Irã fossem ingênuos para voar com caças antigos, não poderiam confiar nessas aeronaves nem para suas funções limitadas. Já havia muitos indícios de que esse seria o caso muito antes dos Estados Unidos desencadearem seu ataque devastador contra a Força Aérea do Irã. Em maio de 2022, a Iran International afirmou que as sanções ao Irã causaram uma série de acidentes na Força Aérea, resultando em várias mortes. 2 pilotos iranianos morreram na base aérea de Desfou, no Irã, em junho de 2021, ambos devido a falhas repentinas nos assentos ejetores, que ocorreram antes mesmo de conseguirem tirar a aeronave do solo. O brigadeiro-general Kiyomaz Haidarian, piloto aposentado treinado nos Estados Unidos e que serviu na Força Aérea Iraniana antes e após a Revolução de 1979, explicou por que isso ocorreu. Acidentes ocorrem em todos os lugares, e ninguém conseguiu zerá-los. Porém, com equipamentos completos, os acidentes tendem a ser menos frequentes, afirmou ele. Em outras palavras, assentos ejetores explodem sozinhos quando você não tem as peças para mantê-los. Em junho de 2025, o National Interest criticava a Força Aérea do Irã, apontando os esforços extremos para manter poucas aeronaves antigas em voo, que ainda assim não seriam eficazes contra uma força aérea moderna. Novamente, as sanções foram as culpadas, pois o Irã enfrenta o problema de uma frota antiga e não consegue manter a maioria de suas aeronaves. Assim, a luta sempre favoreceria os Estados Unidos. Os motivos pelos quais os pilotos do Irã não estão voando é que eles não têm o equipamento. Eles não tinham esse equipamento nem antes das bombas e mísseis serem lançados, e nunca mais terão, agora que as poucas aeronaves que poderiam ser viáveis para o Irã foram destruídas. Antes mesmo do ataque dos Estados Unidos, o National Interest relatou que só 50 a 60% das 400 aeronaves do Irã estavam operacionais. O restante servia como fonte de peças de reposição, devido às sanções que impedem compras externas. Essa foi uma luta injusta desde o começo. Mas é isso que acontece quando você tem uma frota composta predominantemente por aeronaves ocidentais antigas e um regime que odeia o Ocidente. O feitiço virou contra o feiticeiro, criado pelo próprio regime que agora está desmoronando. É o famoso cuspir no prato que come. Com sua força aérea praticamente destruída, o Irã só tem poucas opções aéreas restantes, e quase todas são não tripuladas, o que significa que o Irã não só perdeu milhões de dólares em aeronaves nos ataques dos Estados Unidos, mas também tem que lidar com o custo irrecuperável de treinar um monte de pilotos que nunca vão voar. Mesmo assim, drones do Irã fazem mais que suas aeronaves já fizeram. A Al Jazeera relata que centenas de drones do Irã já atacaram bases e pontos militares em vários países do Golfo, incluindo Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos. A agência russa TASS cita Dmitry Kuzyakin, suposto especialista em drones, que afirma que a economia é a principal arma de qualquer guerra e, neste caso, favorece o Irã. O Irã pode travar uma guerra com drones indefinidamente. Isso parece exagero. Os Estados Unidos gastam muito mais que o valor de um drone em mísseis de defesa aérea, como os do sistema Patriot. Se falamos de economia, combinar as sanções existentes com os Estados Unidos e Israel, destruindo a produção de drones do Irã com mísseis caros, indica que a estratégia iraniana de usar drones pode durar menos do que o analista russo sugere. Ah, e os Estados Unidos também têm seus próprios drones. Se o regime do Irã de alguma forma conseguir sobreviver ao ataque que está sofrendo agora, os Estados Unidos podem facilmente acelerar a fabricação de drones kamikaze e interceptadores para entrar em uma batalha de olho por olho, se necessário. O Irã precisa admitir que o tempo para sua defesa está acabando.
Restam apenas drones e estoques cada vez menores de mísseis, pois sua força aérea, junto com todas as outras facetas da estratégia assimétrica planejada contra os Estados Unidos, estão em ruínas. O Irã ainda está tentando manter algum tipo de ameaça, é claro. Enquanto caças queimavam na pista, o Irã ameaçava atacar países europeus caso entrassem na guerra ao lado dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos e provavelmente a Europa sabem que essas ameaças estão começando a soar cada vez mais vazias. O Irã não pode simplesmente lançá-las. Se Donald Trump estiver certo, os Estados Unidos já retiraram as alternativas que poderiam ter oferecido dias atrás. Eles querem conversar, afirmou Donald Trump sobre o Irã. Eu disse, tarde demais. Dito isso, Donald Trump falará com remanescentes do regime do Irã em 8 de março, supostamente a pedido do próprio regime. Uma bandeira branca deve estar presente. Se os Estados Unidos aceitarão a rendição do Irã e se o regime iraniano é teimoso o suficiente para acreditar que ainda pode negociar algo, só saberemos no fim de semana. Enquanto isso, o Irã continuará fazendo ameaças. Mas com que força? Sem força aérea, com metade da frota destruída e o resto provavelmente sem condições de voo, o Irã cedeu seus céus aos Estados Unidos e Israel. Foram 24 horas. O Irã não pode se consolar pensando que os Estados Unidos lançaram um míssil que revolucionou o combate aéreo contra seus caças. Como poderia? Os caças do Irã nunca decolaram. O Irã já havia sido devastado pelos bombardeiros furtivos e caças de quinta geração dos Estados Unidos, que destruíram grande parte das defesas do país. Agora vem a ascensão do B-52 Stratofortress. O Irã acabou de aprender a temer esse bombardeiro americano de 74 anos, pois ele lançou um ataque historicamente impressionante contra o Irã. Teherã já sabe que a guerra está perdida, enquanto os B-52 pulverizam tudo em seu caminho. Genial atitude dos Estados Unidos. Isso mostra que os Estados Unidos planejam derrubar o regime do Irã permanentemente. Saiba mais sobre essa jogada genial com a gente. A chegada dos B-52 é a notícia mais importante e recente do conflito com o Irã. O grandalhão feio e gordo voa impunemente sobre o Irã, mostrando que as defesas aéreas de Teherã estão destruídas e que nada podem fazer para impedir os Estados Unidos de usarem um de seus bombardeiros mais antigos e não furtivos para causar ainda mais danos. Pense assim. Os B-2 americanos arrombaram as portas, com a ajuda de dezenas de caças americanos e israelenses. Os B-52 chegaram e já bombardeiam os últimos alvos militares do Irã até serem destruídos. Estamos vendo uma transição da eficiência cirúrgica para a força bruta. Pode parecer estranho dizer isso após Estados Unidos e Israel realizarem 1000 ataques contra as defesas do Irã nas primeiras 24 horas do novo conflito. Mesmo assim, os ataques foram cirúrgicos. Antes, ocorreram operações cibernéticas como interferência e falsificação dos radares do Irã. Após a queda das comunicações, Estados Unidos e Israel iniciaram os primeiros ataques. Defesas aéreas, recursos navais e aéreos foram destruídos. Ataques de decapitação focaram nos líderes do Irã, incluindo o agora falecido supremo líder Ali Khamenei. Essas 24 horas iniciais foram uma tempestade de fogo intensa, mais precisa do que o Irã previa. Mas o que o Irã nunca esperava era que os Estados Unidos estavam simplesmente preparando o terreno para a chegada de algo muito maior. Após a cirurgia, os Estados Unidos intensificam ataques nas feridas, e o Irã não pode reagir. Agora os B-52 chegaram, e em apenas 1 minuto vamos te contar exatamente o que eles estão fazendo no Irã. Antes de fazermos isso, vamos dar uma olhada rápida em quanta potência os mais novos integrantes do teatro iraniano trazem para o combate. O B-52 difere do B-2, que já cumpriu missões de bombardeio de mais de 30 horas sobre o Irã, por não ser um bombardeiro furtivo. Em outras palavras, ele não consegue passar despercebido pelos radares e defesas aéreas inimigas, como seu primo muito mais novo e muito mais caro. Mas o que o B-52 faz muito bem é ajudar um país que já conquistou a superioridade aérea a aniquilar completamente alvos em terra. O bombardeiro suporta cerca de 32 mil quilos e utiliza essa capacidade para transportar munições guiadas de precisão que os Estados Unidos usam para destruir restos de defesas e pontos militares do Irã. Max Afterburner explica mais em sua análise sobre a chegada dos B-52 ao Irã. Ele diz, esse é um peso pesado. Quero dizer, 70 Jodans podem ser transportados no B-52. O número de Jodans sozinho já diz tudo o que você precisa saber sobre o poder de fogo que o B-52 pode trazer para o campo de batalha. Essas armas guiadas ar-superfície vêm em 3 versões, 500 libras, 1000 libras e 2000 libras.
Com os 70 JDAMs Afterburner, supõe que os B-52 enviados ao Irã levariam a versão de 1.000 libras, embora ele também ressalte que talvez não seja a melhor opção. Mesmo que a superioridade aérea esteja estabelecida, você pode ter um sistema de míssil superfície-ar isolado, que se ativa e pode disparar contra um B-52. Ele explica sobre a situação atual no Irã. As defesas aéreas do Irã foram destruídas, mas não totalmente eliminadas, como explicaremos depois. Esses ataques isolados indicam que os B-52 americanos devem estar equipados com JASSMs, mísseis de longo alcance para ataque à superfície. Esses mísseis subsônicos, que podem percorrer entre 370 e 925 km dependendo da variante, permitem que os B-52 americanos decolem e ataquem alvos à distância, com o bombardeiro permanecendo bem fora do alcance das poucas defesas aéreas que restam ao Irã. Essa consideração nos leva de volta ao que mencionamos anteriormente, sobre o que os B-52 estão fazendo no Irã. Os B-2 americanos fizeram ataques furtivos e precisos, permitindo que os B-52 operassem com mais segurança. Agora que os B-52 chegaram, eles estão destruindo tudo o que restou ao Irã. Segundo o Afterburner, os bombardeiros americanos mais antigos focam nos nós de comando e controle, essenciais para as forças armadas do Irã coordenarem sua defesa. A coordenação do Irã provavelmente desmorona a cada minuto, diz Afterburner, ao comentar sobre os alvos dos B-52 americanos. Os lançamentos ficam isolados quando o nó de comando cai. O reabastecimento é muito lento, pois as instalações de produção também são atingidas. Agora, o tempo de reconstrução praticamente acabou. Os B-52 destruirão os pontos que permitem ao Irã usar seu principal trunfo contra os Estados Unidos, os mísseis balísticos. Já voltamos para o que está acontecendo na frente dos mísseis iranianos em apenas um segundo. Primeiro, o Warzone, TWZ, concorda com o Afterburner que os B-52 dos Estados Unidos estão causando estragos nos nós de comando e controle do Irã. Ela cita o general da Força Aérea Dan Kane, que afirma que o comando e controle do Irã estão em situação ruim, em parte devido à troca de precisão por força. O CENTCOM, no quarto dia, está passando de grandes ataques deliberados com munições de longo alcance fora do alcance inimigo para ataques de precisão sobre o Irã, segundo Kane. Talvez seja mais correto dizer que precisão e força são a nova fase. De todo modo, o Irã já sente o impacto da chegada do B-52, pois os resultados são enormes. Podemos notar isso apenas pelos números dos ataques. Após a primeira onda de 1.000 ataques em 24 horas, os Estados Unidos e Israel dobraram o volume de investidas. Nas primeiras 72 horas do conflito, os dois aliados se uniram para destruir 2.000 alvos dentro do Irã. Os B-52 desempenharam um papel importante nessa escalada, disparando munições de longo alcance contra alvos que já não estavam devidamente protegidos por uma rede de defesa aérea iraniana, que era muito mais fraca do que deveria ter sido desde o início. O PBS News informa que o Ministério da Saúde do Irã afirma que 920 pessoas foram mortas até 4 de março, embora não esteja claro se são civis ou militares. Outras estimativas, como as compartilhadas pelo Jerusalem Post, afirmam que mais de 1.000 membros da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã morreram na primeira onda de ataques. Então podemos supor com segurança que ainda mais foram eliminados agora que os B-52 dos Estados Unidos encerraram o confronto. Esta é uma força destrutiva. Talvez o principal impacto dos bombardeiros americanos tenha sido na linha de defesa. Já dissemos que os B-52 dos Estados Unidos parecem focar principalmente nos nós C2 do Irã. Numa guerra terrestre, esses nós coordenariam soldados e logística. Esta não é uma guerra terrestre, e como dissemos antes, o maior trunfo do Irã é seu estoque de mísseis balísticos. O Irã Watch diz que o CENTCOM, que é o Comando Central dos Estados Unidos, estimou esse estoque em mais de 3.000 mísseis em 2022. O Irã já deve ter usado grande parte do estoque em ataques a Israel e bases dos Estados Unidos antes e durante o atual conflito. No início da guerra, as forças de defesa de Israel estimaram que o Irã tinha cerca de 2.500 mísseis. Ainda assim, é muito. Graças aos B-52 dos Estados Unidos, o Irã não aproveita totalmente esses estoques. Destruir os nós C2 impede o Irã de coordenar lançamentos de mísseis. Combinando isso a ataques aos locais de lançamento de mísseis do Irã, você neutraliza o único poder que o país pode projetar. Vemos isso nos números. Em 4 de março, a CNN destacou mais comentários de Kane, mostrando que os mísseis balísticos do Irã estão sendo gradualmente eliminados. Até esta manhã, o Comando Central dos Estados Unidos segue avançando. Os disparos de mísseis balísticos de teatro do Irã caíram 86% desde o início dos combates, afirmou Kane em breve declaração no Pentágono.
Ele disse que houve queda de 23% só nas últimas 24 horas. Como bônus, 73% dos drones de ataque unidirecionais do Irã foram abatidos. Estamos testemunhando o enfraquecimento gradual da estratégia militar do Irã, com os B-52 desempenhando papel fundamental. Mas lembre-se, dissemos antes no vídeo que enviar os B-52 foi uma jogada genial dos Estados Unidos. A destruição da capacidade ofensiva do Irã não é o motivo, embora ajude. Há outro motivo. Antes de entrarmos mais a fundo nisso, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no The Military Show. Nós analisamos tudo assim toda semana. Então, o que faz a chegada dos B-52 ser um movimento tão genial dos Estados Unidos? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos deu uma pequena dica em 2 de março, quando indicou que a guerra com o Irã poderia se prolongar muito mais do que alguns poderiam antecipar. Os Estados Unidos estimaram 4 a 5 semanas de conflito, mas Trump afirmou que as Forças Armadas americanas podem ir além desse período. Ou seja, os Estados Unidos já consideram um conflito de semanas, e ainda estamos na primeira semana. Além disso, os Estados Unidos precisam se preparar para a possibilidade de que a guerra possa se estender ainda mais, o que significa uma coisa muito importante. Os Estados Unidos devem manter custos baixos e atacar o Irã com o máximo de poder de fogo possível. É aqui que aparece a genialidade de usar os B-52 em vez dos mais novos e furtivos B-2. Embora seja tentador ver as Forças Armadas dos Estados Unidos como um gigante com recursos infinitos, o país ainda busca evitar gastos desnecessários. E uma das maneiras pelas quais os Estados Unidos poderiam acabar desperdiçando dinheiro no conflito prolongado, que prevêem que a guerra com o Irã se torne, seria continuar usando o B-2 para missões de bombardeio. O site 1945 resume bem ao explicar por que os B-52 entraram em cena, afirmando: capaz de transportar grandes volumes de munições guiadas de precisão, o B-52 tem grande autonomia de voo e custa menos por hora de operação do que o B-2. O B-52 é ideal para bombardeios sustentados com espaço aéreo controlado. E controlado é exatamente como o espaço aéreo do Irã está agora. Em relação aos custos, a Uion explica que o B-2 custa cerca do dobro do B-52, apenas para decolar. A combinação dos revestimentos furtivos do B-2 e a manutenção pesada significa que o bombardeiro mais moderno é mais adequado para a abordagem de choque e pavor dos ataques cirúrgicos iniciais que vimos do Irã, após os quais ele se retira e permite que outros bombardeiros entrem em ação. Também existe o fator muito importante do custo direto a ser considerado. Um único B-2 custa aos Estados Unidos cerca de 2 bilhões de dólares para ser construído. Se um deles for abatido ou falhar no Irã, isso gera um grande prejuízo para qualquer orçamento dos Estados Unidos na guerra contra o país. Compare isso com o B-52. Os Estados Unidos reformam seus B-52 tendo investido 15 bilhões de dólares até 2021, como parte de um programa de 48,6 bilhões de dólares para manter essas aeronaves em operação até 2060. Mas atualmente, os Estados Unidos têm 76 B-52 em serviço. Mesmo após a reforma, cada unidade custa cerca de 640 milhões de dólares, além do valor do bombardeiro criado há mais de 70 anos, que segundo IG.Space, atingiu cerca de 1,14 bilhão de dólares ajustados pela inflação. Então aqui o risco é menor. A queda de um B-52 ainda é cara, mas bem menos que a de um B-2 muito mais caro e avançado. Além disso, há os custos operacionais já citados. Segundo o National Interest, um bombardeiro B-2 custa cerca de 200 mil dólares por hora de voo. Os B-2 enviados pelos Estados Unidos ao Irã na fase cirúrgica do ataque ficaram mais de 30 horas no ar, custando mais de 6 milhões de dólares, certo? Já o B-52, por sua vez, custa cerca de 70 mil dólares por hora de voo. Mesmo ajustando pela inflação, isso é cerca da metade do custo do B-2, como disse o Uion. Sob aspecto financeiro, adotar os bombardeiros B-52 é uma jogada genial. Os Estados Unidos conseguem continuar despejando enormes quantidades de poder de fogo sobre o Irã, usando algumas das armas mais avançadas, e fazem isso com um bombardeiro que impõe um peso financeiro significativamente menor ao orçamento de defesa americano. Se o governo Trump prevê uma campanha sustentada, mesmo de 4 a 5 semanas, essa mudança foi essencial para garantir sua continuidade. Tudo isso nos leva à situação como ela está agora. O Irã passa por dificuldades. Já discutimos isso, principalmente sobre mísseis balísticos e as defesas aéreas do Irã, mas vale aprofundar mais esse último ponto. Afterburner afirma que o sistema de defesa aérea do Irã é bem menos avançado que o dos países ocidentais, mesmo antes dos bombardeios.
Como vimos, mísseis superfície e ar e radares chineses e russos foram totalmente destruídos pelos B-52 e outros bombardeiros. O Irã já estava em desvantagem na defesa aérea antes da guerra começar. A Army Technology detalha em artigo de 3 de março que as defesas aéreas do Irã não são necessariamente as unidades chinesas e russas citadas pela Afterburner. O Irã possui algumas dessas, mas a maioria de sua defesa aérea são cópias baratas do S-300 russo e SED-7 chinês, feitas por engenharia reversa e até então não testadas em combate. Após os testes, essas cópias decepcionaram. Além disso, fazer engenharia reversa sem qualquer inovação significa que os sistemas que o Irã construiu para si mesmo carregam as mesmas fraquezas daqueles em que se basearam. Por exemplo, as cópias iranianas do S-300 são vulneráveis ao míssil israelense Icebreaker, criado para explorar falhas de guerra eletrônica dos radares desses sistemas. O Irã não corrigiu vulnerabilidades nas versões copiadas de sistemas russos e chineses, e agora paga por isso. Agora o Irã está em uma situação em que sua rede de defesa aérea fraca está ainda pior do que já era. A Newsweek afirma que o país provavelmente transferiu defesas aéreas do leste para o oeste, prevendo mais ataques dessa direção. Isso não demonstra força, apenas mostra que o leste do Irã vira a área onde os B-52 dos Estados Unidos podem lançar munições de longo alcance pelo lado menos protegido do país. Teherã e Isfahan podem estar um pouco mais protegidas do que estavam após a onda inicial de ataques, mas isso simplesmente não é suficiente para fazer algo significativo para impedir os ataques dos Estados Unidos e de Israel. Como Afterburner disse, o Irã provavelmente dependerá da sorte de algum ataque ocasional devido à complacência americana, o que não é uma estratégia de defesa aérea. É uma aposta ainda distante de dar ao Irã o retorno necessário. Os Estados Unidos têm total superioridade aérea. Isso não significa supremacia aérea, que é quando um país opera com total confiança de não ser contestado no espaço aéreo inimigo. Mas está quase alcançando essa supremacia e pode começar a enviar bombardeiros não furtivos ao Irã. Isso mostra confiança americana, algo que o Irã não queria, pois indica que Trump fala a verdade ao afirmar que espera que a campanha dure semanas. Muitos outros ataques virão da frota de B-52 dos Estados Unidos, sem contar os grupos de porta-aviões operando no Golfo Pérsico e as dezenas de caças e aeronaves de apoio que eles trazem. Quanto ao que acontece a seguir, o escopo da guerra se expande. Já ocorre isso no Irã, pois o Afterburner afirma que a chegada dos B-52 indica uma mudança clara para maior volume e persistência na campanha. No entanto, o escopo está se ampliando em termos de onde os Estados Unidos estão conduzindo ataques e o que podem estar planejando a seguir. Em 4 de março, os Estados Unidos torpedearam o Aedes Dana em águas internacionais perto da costa sul do Sri Lanka. Isso está longe do Golfo Pérsico e indica que os Estados Unidos ampliam ataques para atingir ativos militares iranianos fora do Irã. Também existe o risco de os Estados Unidos enviarem tropas terrestres ao Irã. Segundo Chatham House, isso será preciso se os Estados Unidos realmente quiserem derrubar o regime do Irã. O plano de Trump de ajudar o povo iraniano a se rebelar novamente e derrubar a teocracia parece mais uma esperança do que uma estratégia concreta. Ainda não há sinais de qualquer oposição interna efetiva ou de deserções do regime, afirma o Centro de Estudos. Se for esse o caso, sugere que os iranianos não confiam em sua capacidade de derrubar a Guarda Revolucionária Islâmica e o que resta da alta liderança do Irã. Isso nos leva a uma perspectiva interessante. Talvez a chegada dos B-52 e o que parece ser semanas de ataques sustentados estejam preparando o terreno para uma terceira fase da guerra do Irã. Primeiro veio a cirurgia, depois o martelo. O que pode vir a seguir é a derrota do regime iraniano por soldados americanos avançando em solo. O que sabemos com certeza é que o regime do Irã foi profundamente abalado e talvez não se recupere totalmente, o que é ruim para o próprio regime. Mas também é uma péssima notícia para Putin, que vinha apostando no fortalecimento da relação entre Rússia e Irã para se posicionar como um ator geopolítico global. Se o regime iraniano cair, Putin será muito prejudicado. Descubra o porquê em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar a cobertura da Operação Fúria Épica. Obrigado por assistir.